Olá, Shalom. Meu nome é Carlos, estou aqui para falar sobre a lâmpada da paz. Amém? E talvez você se pergunte, o que seria o real sentido da palavra paz? O que seria paz para nós? O que quer dizer paz? Nós vamos ver que paz muito mais tem a ver com aquilo que eu decido do que com aquilo que se oferece a mim, do que aquilo que se apresenta a mim. Amém? Vamos ler o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que promessa maravilhosa. Olha o que diz essa palavra. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Não há dificuldade, nele há a base, a solidez. E nós precisamos entender que existem vários tipos de paz. Muitas paz se apresentam a nós. Mas só uma é verdadeira, só uma é genuína. A paz que Cristo nos promete. Nós precisamos entender que pior do que estar vivendo circunstâncias difíceis é deixar com que essas circunstâncias invadam o nosso interior e nos causem mais problemas ainda. Porque paz depende de decisão, é preciso decidir. Essa paz, ela não pode ser pesada, ela não pode ser medida, ela não pode ser compreendida. Já diz a palavra, ela excede todo entendimento. Nós precisamos entender que essa paz ela se define em decisão. Ela se define em vontade, em atitude. Eu preciso entender isso. Amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo 24, 10 diz: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha o que a palavra de Deus nos deixa como dica, né? Como uma lição, um recado. No dia da angústia eu preciso ser forte, porque se eu for fraco, se eu me mostrar fraco, a minha força será pequena. Então eu preciso entender que o mundo me oferecerá várias formas de paz. A sociedade hoje passa por um momento complicado, em que o maior mal dessa sociedade talvez hoje seja da depressão, a angústia, a aflição, a ansiedade, e tudo isso nada mais é do que falta de paz. Essas doenças se multiplicam e elas acontecem nas nossas vidas muitas vezes devido à falta dessa paz. Não a paz de algumas horas, a paz de alguns momentos, como os filósofos dizem, né? A eudaimonia, não, mas a paz genuína, a paz verdadeira, a paz duradoura. Amém? E como reflexo dessa paz que o mundo nos oferece, essa paz eudaimônica, né? Que a filosofia chama de eudaimonia, usa esse termo, nós podemos entender que essa paz ela depende de momentos, de circunstâncias. A paz para eles, a alegria, são momentos felizes. Mas a paz que Cristo nos promete, ela é eterna, duradoura. Amém? E precisamos estar atentos a isso. Nós passamos por problemas internos devido à falta dessa paz. Os problemas externos nos causam problemas internos. Amém? Quando nos enchemos de temor, preocupação e receio, não resolvemos os problemas, como adquirimos outros. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus no livro de 2 carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Paulo, alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, talvez o maior autor da Bíblia, escreve isso. Deixa claro para nós que a tribulação, a dificuldade, ela é peculiar a nós também, que servimos a Cristo. Mas nós precisamos entender que temos uma válvula de escape. Temos para onde correr, temos alguém que nos ajuda a resolver esses problemas. Precisamos apenas decidir viver essa paz. Amém? Ele afirma também que Paulo afirma, né, nesse versículo, que lutava combates fora, mas também lutava combates dentro. E nós sempre teremos problemas para resolver. Mas precisamos entender que decidindo uma vez viver pela paz de Cristo, esses problemas serão solucionados. Esses problemas serão resolvidos. E eles não ditarão o seu estado interior, eles não ditarão o seu estado interior, a sua alegria, como você se apresenta, aquilo que você sente. Há uns dias atrás eu perdi minha mãe. Isso foi devastador para mim. Foi algo difícil de assimilar, mas que nesse momento Deus pôde me provar nesse sentido. Em meio à dificuldade, em meio a todo o transtorno que foi a morte dela,
eu pude estar em paz. Sofrendo, chorando, sentindo a perda, mas com o coração em paz. Amém? E assim como temos problemas internos, as atitudes para que essa paz se firme em nós, para que essa paz se estabeleça em nós, elas precisam ser internas também. Essa atitude precisa ser uma decisão. Eu preciso trilhar por esse caminho, eu preciso buscar esse caminho da paz. Porque assim diz o Senhor. Amém? Olha o que diz em João 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha a diferença dessa paz que excede o entendimento para a paz que o mundo nos entrega. Jesus nos garante isso, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu não dou a paz para vocês como o mundo dá. Uma paz passageira, uma paz momentânea. A paz que eu vos dou, ela é eterna. Ela produz efeito, ela te transporta para um estado diferente. Um estado de alegria, um estado de confiança. Onde você pode ver o problema acontecendo, mas você sabe que ele existe. E existe solução para ele também. Amém? Dar-nos a paz é algo que Jesus faz. Mas não se atemorizar depende de quem? De nós. Eu e você precisamos decidir não temer. Porque o medo tem transformado pessoas em escravas. Mas nós que somos da paz, nós que somos do caminho, né? Os netiviar, nós precisamos andar nessa paz. Nessa paz duradoura, nessa paz genuína. Não podemos nos conformar com uma paz qualquer. Precisamos buscar a paz verdadeira. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz essa palavra. Que a paz que excede todo entendimento. É a paz que não pode ser medida, a paz que não pode ser pesada, não pode ser dissecada, a paz que não pode ser desmembrada, não pode ser explicada. É a paz que apenas pode ser sentida e vivida. É essa paz que Jesus nos promete. Talvez hoje você esteja passando por problemas de dificuldade, talvez você esteja passando por tribulações, e aí você olha para os lados e não vê solução para o seu problema. Saiba que para que você tenha paz em meio a tudo isso, você precisa decidir por isso. Amém? E por último, precisamos vencer o medo. Assim como problemas exteriores nos assolam, assim como precisamos ter iniciativas interiores para viver essa paz, precisamos vencer o medo. O medo é a chave do mal da sociedade. É o medo que tem transformado pessoas em escravas. É o medo que tem feito com que as mentes das pessoas fiquem aprisionadas. Hoje as pessoas têm medo. Elas têm medo de lutar, elas têm medo de vencer, muitas vezes. E nós precisamos entender nós precisamos entender que para viver em paz, nós precisamos decidir por isso. Nós precisamos nos mover em direção a isso. Amém? Nós encontramos 365 vezes na Bíblia a frase, não temas. Deus se preocupa, Deus se move em direção a isso. Através da sua palavra, através da sua administração, nosso coração, através do Espírito Santo, para que nós não tenhamos medo. Para que nós possamos crer, nós possamos ser corajosos, intrépidos, verdadeiros atalaias do Senhor. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa que aqueles que o servem sejam espelhos daquilo que Ele transmite. Amém? E ao tomarmos a decisão de não turbar o nosso coração, e ao tomarmos a decisão de não viver pautado por aquilo que está ao nosso redor, quando tomamos essa decisão, a paz que excede todo entendimento nos invade. Nos faz vencer, nos faz passar por problemas, nos faz ter a certeza de que existe um Deus vivo, um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos ajuda e que não nos desampara. Quando lemos acerca de Jesus dormindo no barco, podemos ter essa certeza. Como alguém pode dormir em meio a uma tempestade? Jesus dormia. E ele tenta passar para os seus discípulos essa certeza de que tudo tem solução, de que qualquer problema pode ser resolvido.
Basta crer naquele que pode fazer isso acontecer. Amém? Que nesse momento de final de ano, de reflexão, nós possamos entender que paz tem a ver mais com decisão do que com espera. Paz tem a ver mais com atitude do que com inércia. E que nós possamos lutar por essa paz. A paz que excede o entendimento. Não a paz passageira, mas a paz que Cristo nos garante através da sua cruz e do seu sacrifício. Shalom. Que Deus abençoe vocês.